Olá, a gente agora vai continuar, né, a nossa aula sobre o segundo ensaio de Robert Owen. A gente parou na parte em que o Owen diz que há uma solução para o problema que ele fala sobre a criminalidade como decorrência, né, de uma má educação. E agora ele vai falar sobre os princípios que ele apresentou aplicados. E aí Owen começa o relato de sua experiência pessoal. Diz ele que tal remédio seja facilmente praticável pode ser coletado a partir do relato da experiência muito parcial a seguir. No ano de 1784, o falecido Sr. Dale, de Glasgow, fundou uma manufatura de fiação de algodão, perto das quedas de Clyde, no condado de Lanark, na Escócia, e nesse período as usinas de algodão foram introduzidas. Então estamos aqui, né, no relato de Owen. Ele começa no ano de 1784, antes da Revolução Francesa. Ele está falando de David Dale. David Dale era seu sogro. Na verdade, antes de ser sogro de Owen, o Dale já era um empresário e ele fundou na Escócia uma fábrica de fiação de algodão, no condado de Lanark. O Owen descreve qual era o cenário que foi encontrado pelo seu sogro, Sr. Dale. O país ao redor era inculto, os habitantes eram pobres e poucos em número, e as estradas da vizinhança eram tão ruins que as cataratas, agora tão celebradas, eram desconhecidas dos estranhos. Então, o Owen relata que havia um problema assim, de infraestrutura, era uma região pobre, tinha um problema de infraestrutura e que o potencial turístico dali não era explorado. O Owen também relata que havia resistência do camponês à jornada de trabalho industrial. Diz ele, era portanto necessário coletar uma nova população para abastecer o estabelecimento infantil com trabalhadores. Isso, no entanto, não era tarefa fácil, pois todos os camponeses escoceses, treinados regularmente, desdenhavam a ideia de trabalhar cedo e tarde, dia após dia, nas usinas de algodão. Aqui duas coisas chamam a atenção pra gente, que é abastecimento de um estabelecimento infantil com trabalhadores. Então, tem trabalho infantil. E isso parece que é normal, né? Para esse período aqui. Outra coisa, assim, os camponeses, eles não estavam afim de levantar cedo para trabalhar. Isso mostra que assim, a mentalidade industrial, esse pensamento de o trabalhador, né, sai de madrugada, ter uma jornada longa para depois retornar aqui, não era esse o sonho deles. Né? Não era esse o sonho deles e eles não queriam isso. Sobre isso, né, a gente tem um comentário aqui do professor Edgar de Deca, historiador, falecido em 2016, autor, né, de algumas obras sobre história e trabalho, em que ele fala sobre o desafio de transformar o camponês em operário. Segundo o professor Deca, introjetar um relógio moral no coração de cada trabalhador foi a primeira vitória da sociedade burguesa, e a fábrica apareceu desde logo como uma realidade estarrecedora, onde esse tempo útil encontrou seu ambiente natural, sem que qualquer modificação tecnológica tivesse sido necessária. Foi através da porta da fábrica que o homem pobre, a partir do século XVIII, foi introduzido ao mundo burguês. Então o professor Deck está falando assim que a fábrica, quanto local, né, de trabalho, ela acabou criando uma transformação no camponês. Né? O camponês ele mudou o seu pensamento, sua cultura, seu estilo de vida. Né? E essa foi uma transformação cultural, não foi necessariamente, né, uma transformação tecnológica. Bem, seguindo o relato, né, o sogro de Owen adotou órfãos para serem trabalhadores em sua fiação de algodão. Né? Então ele não estava conseguindo filhos dos camponeses para trabalharem na sua fábrica, ele foi em busca de órfãos. Então Owen diz, restavam apenas dois modos de obter esses trabalhadores. O primeiro, conseguir filhos de várias instituições de caridade públicas do país. O outro, induzir as famílias a se instalarem nas obras. Então ele tinha as seguintes opções. Né? Ou ele conseguia órfãos, né, para trabalharem, ou ele convencia as famílias, né, a morarem perto das fábricas,
né, para que seus filhos pudessem trabalhar, que também tem a dificuldade de logística, né, de como é que o filho do camponês ia chegar até a fábrica, né, se ele morasse muito longe, né, em um cenário em que você não tinha meios de transporte. O sogro de Owen, entretanto, ele não somente queria o trabalho, né, desses órfãos. Ele estava fazendo uma troca. Ele deu a eles não somente o trabalho, mas também deu educação. Segundo Owen, para acomodar a primeira, que no caso ele está falando a primeira opção, que são os órfãos, foi erguida uma grande casa, que continha cerca de 500 crianças, que foram adquiridas principalmente em casas de trabalho e instituições de caridade em Edimburgo. Essas crianças deveriam ser alimentadas, vestidas e educadas. E esses deveres que o Sr. Dale executou com a benevolência incansável que é sabido que ele possuía. Interessante notar aqui a expressão adquiridas, né? É como se o Dale ele fosse nos orfanatos, eu vou querer aqui uma porção aqui de órfãos para trabalhar, né? Separa aí para mim, por favor, para viagem. Né? É como se fosse uma mercadoria. Mas, ao mesmo tempo, o Owen está falando, não, mas o Sr. Dale, ele está dando aqui para essas crianças, né, comida, está dando roupa e educação para elas. Nesse momento aqui que o Owen está relatando, né, o final aqui do século XVIII, praticamente só renegados aceitavam trabalhar nas fábricas. Tipo assim, era a última alternativa. O cara não tinha o que fazer, ele ia para a fábrica. Né. Para obter o segundo, aqui no caso ele está falando dos filhos, né, seria crianças que fossem filhas de outras pessoas que tivessem pais, né, não fossem órfãos, ele construiu uma vila. E as casas eram alugadas, com aluguel baixo para as famílias que podiam ser induzidas a aceitar emprego nas fábricas. Mas tal era a versão geral dessa ocupação na época, que com poucas exceções, apenas pessoas destituídas de amigos, emprego e caráter foram consideradas dispostas a tentar experimento. Então, o cara que não tinha amigo, não tinha emprego e também não tinha caráter, né, era um renegado, esse era o que estava disponível para trabalhar na fábrica, né, que outras pessoas não queriam. Então, não era trabalhar na fábrica, nesse momento aqui, não era o sonho. Né? Não era o sonho dos trabalhadores do campo. Aí o sogro de Owen, ele teve que deixar a fábrica sob os cuidados de empregados. Ele tinha outros empreendimentos, outros negócios, ele não ficava em Lanark o tempo todo. Segundo Owen, as principais ocupações do Sr. Dale estavam distantes das obras. Então Lanark não era o negócio principal dele. Ele raramente visitava, mais de uma vez, por algumas horas, em 3 ou 4 meses. Ele estava, portanto, sob a necessidade de entregar a administração do estabelecimento a vários empregados com mais ou menos poder. Então o Sr. Dale deixava Lanark com administradores. Owen diz que era previsível o que ocorreria com a comunidade de trabalhadores renegados. Então Owen coloca assim, a gente já sabe, né, o que ia acontecer com esse tipo de pessoa trabalhando na fábrica, diz ele. Aqueles que têm um conhecimento prático da humanidade antecipam prontamente o caráter que uma população assim reunida e constituída adquiriria. Portanto, dificilmente é necessário afirmar que a comunidade gradualmente se formou nessas circunstâncias em uma sociedade muito miserável. Então, o Owen está falando que o fato, né, dos operários serem formados, né, predominantemente por renegados, ia consequentemente levar a uma sociedade miserável. O Owen poderia até ter citado nesse momento o Evangelho de São Lucas, né, porque em Lucas 6,44 está escrito: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. A situação dos adultos em Lanark, segundo Owen, era muito ruim. A população vivia na ociosidade, na pobreza, em quase todo tipo de crime e, consequentemente, em dívidas, fora da saúde e na miséria. Então, a situação era muito ruim mesmo. Né? Então, era gente que não tinha trabalho, né? Pessoas estavam na pobreza e aí sem trabalho iam para o crime, né? Também sem trabalho não tinham dinheiro, ficavam endividadas, né? Endividadas, né? Podem ficar doentes e não tinham dinheiro para tratar da sua saúde.
Os órfãos, por sua vez, eles tinham uma supervisão cuidadosa. Então, os órfãos que estavam na propriedade de Lanark, né, eles tinham cuidado. Segundo Owen, a pensão que continha as crianças apresentava uma cena muito diferente. O proprietário benevolente não poupou despesas para confortar as crianças pobres. A educação e os cuidados eram custeados com trabalho. Segundo Owen, mas para custear as despesas desses arranjos bem planejados e para apoiar o estabelecimento em geral, era absolutamente necessário que as crianças fossem empregadas nas fábricas das 6 horas da manhã às 7 da noite, verão e inverno. E após esse horário, sua educação começava. Então, o Owen está falando, elas recebiam educação, mas não era de graça, elas tinham que trabalhar. Elas pagavam pela sua educação. E olha a jornada de trabalho, eram 13 horas de jornada de trabalho. Então, além das crianças trabalharem, elas trabalhavam 13 horas. Então, assim, a educação delas, os cuidados com elas, né, elas tinham um custo e esse custo era pago com o trabalho das próprias crianças. E aí diz Owen, né, não se deve supor que as crianças tão jovens pudessem permanecer apenas com intervalos de refeições, das 6 da manhã às 7 da noite, e empregos constantes, em pé, dentro das fábricas de algodão, e depois adquirir muita proficiência na educação. Assim se provou, pois muitos deles se tornaram anões no corpo e na mente, e alguns deles ficaram deformados. Então Owen está falando que não dava para esperar que as crianças elas ficassem todo esse tempo trabalhando, parando só para comer, e depois fossem estudar e tivessem rendimento. Além disso, elas começaram a ter sequelas físicas. Né? O desenvolvimento físico delas e mental foi prejudicado. Então, Owen fala que o cansaço do trabalho desmotivava o estudo das crianças. Segundo Owen, seu trabalho durante o dia e sua educação à noite tornaram-se tão cansativos que muitos deles fugiram continuamente e quase todos esperavam com impaciência e ansiedade a expiração do seu aprendizado de 7, 8, 9 anos, que geralmente expiravam quando eles tinham entre 13 e 15 anos de idade. Então, o que acontece? As crianças elas estavam tão cansadas, quando chegava a hora de ir para a escola, elas queriam descansar. Né? E aí elas ficavam esperando que acabasse o período escolar para elas não precisarem mais ir para a escola. Então não era um lugar onde elas assim, encontravam um prazer em estar, onde elas queriam ir. Por quê? Porque elas estavam cansadas já. E aí, após deixar a fábrica, após deixar Lanark, os adolescentes se perdiam na vida dissoluta das grandes cidades, segundo Owen. Nesse período da vida, acostumados a se sustentar e não familiarizados com o mundo, costumavam ir a Edimburgo ou Glasgow, onde meninos e meninas eram logo atacados pelas inúmeras tentações que todas as grandes cidades apresentam e as quais muitas delas caíam como sacrifícios. Então, o Owen relata que depois que essas crianças elas deixavam Lanark, né, elas iam para cidades maiores, a capital da Escócia, Edimburgo, Glasgow, e elas acabavam se perdendo na vida, né, ou no crime, ou na prostituição. O Owen argumenta que o problema foi fazer as crianças trabalharem precocemente no lugar de estudar. Segundo Owen, o erro decorreu do envio de crianças das casas de trabalho em uma idade muito jovem para o emprego. Eles deveriam ter sido detidos por mais 4 anos e instruídos. E então, alguns dos males que se seguiram teriam sido evitados. Então, o Owen está, nesse momento, criticando o trabalho infantil, ou pelo menos o trabalho infantil, né, em um período, né, da infância. Porque ele está falando aqui que eles têm que ter um tempo que eles só estudem, para daí eles poderem trabalhar. Então ele está falando, tem que ter um momento aí, né, que as crianças só estudem. Uma coisa que parece que assim, é meio óbvia hoje, e na verdade seria o padrão, as crianças têm que estudar, tem que ter um período que elas só estudam e depois elas começam a trabalhar. A gente tem a legislação, no caso do Brasil, né, que as crianças podem trabalhar na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Isso retrata, né, a precariedade das crianças e jovens no Reino Unido do século XIX. Então quem acha, né, que a Europa é uma maravilha, adora a Inglaterra, né, precisa saber que ela teve um período horrível em relação ao trabalho. Né. Diz Owen, se essa é uma imagem verdadeira, não sobrecarregada dos aprendizes e das paróquias do nosso sistema de manufatura, sob os melhores e mais humanos regulamentos,
em que cores ela deve ser exibida nos piores. Então o Owen está falando, ó, eu estou aqui mostrando um relato, né, de uma situação numa fábrica de um homem que ele tinha alguma preocupação com a educação das crianças, com o bem-estar delas, né? Imagina num lugar que o proprietário não tem preocupação nenhuma, ele só quer que as crianças trabalhem e não está nem aí para a sua educação. Bem, então aqui, até agora, o Owen ele está falando sobre, né, o experimento inicial do seu sogro, né? Mas ele ainda vai falar sobre o experimento dele, né? E como é que essa fábrica de Lanark, que era de propriedade do sogro de Owen, né, foi parar em suas mãos. Como a gente já falou bastante hoje aqui, então vamos deixar isso para continuar em um próximo vídeo. Então eu peço que você continue assistindo a sequência dessa aula. Obrigado, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu espero você.